Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva o 91! Boa noite. Entrar para a história é com vocês, dizia Raul Seixas. Mas não teve jeito. Quem entrou para a história foi ele. Misturou o rock com o baião, fez a ponte entre a rapadura e o chiclete e colocou o povão para dançar e para pensar. Sim, pensar. Ele foi mestre em traduzir complexas ideias em discurso direto e acessível. Suas músicas são filosofia pop. Nos anos 70, por causa de uma certa sociedade alternativa, foi convidado pelos militares a deixar o país, mas teve que ser chamado de volta porque seu disco era um grande sucesso. Adoeceu dos seus próprios vícios, foi escanteado, mas em seu último ano de vida subiu aos palcos e ainda sacudiu muitos fãs. Foram 26 anos de carreira, 17 discos lançados e em 2019 já são 30 anos sem Raul Seixas, que é o tema do Opinião Pernambuco desta noite. Para conversar conosco, convidamos Géder Janotti, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e Juvenil Silva, músico. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos hoje aqui à Opinião Pernambuco para relembrar esse grande nome da nossa música, né? E eu quero, nesse primeiro bloco, começar falando um pouco da história de Raul. Como é que ele virou um roqueiro? Quem foram as primeiras influências? Ele começou meio como um cover de Elvis, professor. Bem, Raul, na verdade, ele faz parte de uma geração que recebeu muito rock pelo cinema, tá? Então, tem toda uma história lá na Cidade Baixa, que é um lugar específico da cidade de Salvador, né? Inclusive, teve um quebra-quebra que aconteceu no mundo inteiro, né? Eu acho que era naquele filme, se eu não me engano, Sementes da Violência, e ele estava lá também. Então, ele faz parte dessa geração que aprendeu a ouvir Elvis e aprendeu muito dessa história do rock and roll pelo cinema. Rock Around the Clock, do Bill Haley. Foi esse. E o Juvenil sabe melhor. Tem uma versão, um nomezinho em português que eu não lembro, O Balanço das Horas. Balanço das Horas, isso mesmo. Quebraram tudo no cinema. E dá para ter ideia o que era chegar em plenos anos 50, Juvenil, e gostar de rock e trazer toda essa influência americana. Como é que Salvador estava pronta para receber Raul Seixas? Como todo momento assim também, a questão social, anteriormente também, mais ainda, havia muito conservadorismo, né? Mais do que hoje. Então, é como algumas músicas atualmente que chegam quebrando paradigmas assim de moral, né? Da família, né? Que bota para quebrar, que fala as coisas que a galera não querem que sejam ditas assim. E as pessoas ficam assustadas. Então, o rock chegou assustando, quebrando essa moral de comportamento de ser bonzinho, de tomar só aquele guaranazinho, aquele sorvete, e a turma estava ali cultuando birita, dançar, sabe? Era uma coisa já, cigarro, a moda era todo mundo querer fumar cigarro, violência também, não só, muito pelo cinema, não só com a música, mas também com os filmes de James Dean, de Marlon Brando, sabe? Era um comportamento, então um comportamento que flertava com uma coisa agressiva, tanto sexualmente como de violência mesmo, e guitarra contra os padrões, enfim. Foi um escândalo. Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, Sim. Salvador é muito mitificada, tá? E por também uma geração que eu acho muito importante, que eu adoro também, então não é uma questão de polarizar no sentido, pela toda a mitificação da música do Caetano, do Gil, da Tropicália, né? E da Bethânia, da Gal, mas o Raul mostra que, na verdade, a gente não pode
reduziam a cidade, por exemplo, né, só a uma mítica, porque ele também, em quase momentos similares, né, com um pouquinho de distância, ele estava vivendo essa história do rock and roll, né? Era bem dividido na época. Né, Era o então- Raul de um lado e o Caetano, o Gil e a galera da MPB do outro, na mesma época, nos anos 50. Curtindo... E eu acho que até geograficamente Quem era tinha violão de dividido, né? aço tocava rock, quem tinha violão de nylon tocava bossa Certo. nova, MPB. Então tinha essa coisa realmente dividida. E aí tinha essa coisa de, assim, é possível imaginar que já naquela época, tal como hoje, talvez, tinha muitas sonoridades, identidades fervilhando no mesmo lugar, né? Então, não dá para reduzir, por exemplo, quando a gente pensa na figura como o Raul, a Salvador, só esse lugar, por exemplo, da Tropicália, desse lugar mítico, né? Exato. E aí ele grava o primeiro disco em 68, que também é um ano, né? Que é assim, enfim, é o ano, né? 1968, e ainda é Raulzito e os Panteras. É. Foi o único disco que ele fez participando do grupo, é o único disco que ele tem com esse grupo. Que eu saiba, assim. O Raul, ele entrou muito nessa questão de rock and roll de cabeça, inicialmente, mas depois ele provou que ele tinha toda aquela coisa que, por osmose, acaba se absorvendo, que vem lá que vem do Brasil, do Nordeste. Ele foi o cara que mais soube fundir essa questão da música nordestina com o rock and roll. Então ele teve o primeiro disco dele lá, o House dos Panteras, que é de 68, que é uma coisa bem jovem guarda, breguinha, mas logo depois ele desbundou para outra estética, né? Aquele disco não deu em nada, foi um fracasso. Caetano e Gil apareceu primeiro com a Tropicália e tal, mas depois quando ele chegou com Mosca na Sopa, Claro. chegou com várias outras coisas, Olho com de elementos tolo, né? que tem coisa da Bahia. Sim. Entendeu? Candomblé, o Mosca na samba. Sopa é um candomblé, praticamente. Let Me Sing My Rock and Roll, a primeira música que ele estourou no festival, era metade baião, metade rock, então depois ele meio que se ligou que o legal mesmo era equilibrar, né? O rock and roll Vamos tentar mostrar aí para quem está em casa um pouquinho desse baião com esse rock, a gente consegue. Que desafio. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing, let me sing my blues and roll. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing, let me sing my blues and roll. Tenho 48 quilos certo, 48 quilos de baião. Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas esse meu canto eu não me abro mão. Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas esse meu canto eu não me abro mão. Era tipo isso. É inusitado, né? Mas ele falava isso de Elvis com Gonzaga, tinha o mesmo... Mas eu acho que tem um lugar que eu até vejo... Eu gosto muito também do som de juventude, a identificação com a geração, né? Foi um momento que eu estava meio que me firmando aqui em Recife, que é um ethos roqueiro. É porque você pode misturar tudo, mas eu acho que o Raul tem muito isso também. Assim, esse lugar é sempre preservado, uma atitude, Acidez. um jeito, inclusive, assim, um modo... Porque se a gente pegar... há todo um processamento, por exemplo, a Tropicália também faz um processamento da cultura pop, do rock, mas é de um outro lugar. Eu acho que o que marca o Raul muito é esse ethos roqueiro, assim, o modo de ser, estar a partir do rock and roll, seja na atitude política, seja na própria levada, né? Mesmo a gente viu o Juvenil tocando a música, tem um baião, mas mesmo na hora que ele pega isso, né, eu acho que tem um diferencial que o rock me parece que é a marca. Sim. Sim, ele está sempre fazendo rock, É a independentemente base. Pra mim, do que ele está para meus misturando. ouvidos, sim. É verdade. Agora é Gerry Adriane que leva Raul para o Rio de Janeiro e a história diz que ele passou 2 anos, passou fome lá no Rio de Janeiro por 2 anos. Como é que foi esse Nessa início época. aí da carreira? Nessa época do Raul de dos Raul Panteras, lá né? no Rio. Nessa época. Aí ele voltou, mas tem uma história que Raul era foi um profundo conhecedor da indústria fonográfica, porque ele trabalhou 2 anos como produtor, tá? Na CBS. Ele trabalhou como produtor e aí, nessa época, ele não lançou, tirando o mítico disco Mas a lá fome depois, é antes disso. A fome é na época do Raul dos Panteras, quando ele queria Exato. ser cantor Certo, no com aquele início. jovem Isso. guardazinha que não deu em nada. Sim. Ele Aí depois volta para Salvador. Ele volta, tristão. Aí tem uma oportunidade, ele volta, inclusive os relatos são muito engraçados, né? Ele Porque vai diz estudar. que Raul era uma figura de terno, gravato, assim, ele chegou a ser um executivo da gravadora
Mas, aí, claro, os relatos são míticos também, como uma figura que não estava bem no seu lugar, né? Ele tava... Mas esse espaço que ele ganhou como produtor, isso fez também com que ele conhecesse as pessoas, né? Claro. Facilitou de alguma maneira. Aprendeu o jogo do rato. Quando se quer entrar no buraco de rato se quer transar, né? Então, ele aprendeu ali o jogo da mídia, das rádios, das gravadoras. Ele fazia música para muita gente, assim, ó, rapidinho. Vendia música para... aquele Gerardriano mesmo, Doce Amo, Lenny Lilia, Renato Silvio-Caps, tá ligado? Mas em algum Faço o que eu momento, digo, era muito trabalho. em algum momento o som dele ficou um pouco iê ou não? Eu acho que só nesse Sim, no primeiro disco, Só lá no E depois Raulzito e os trabalhando, Panteras. vendendo. Mas era uma coisa meio que tipo por grana, para vender. Ele fazia a música brincando. E a turma gravava e fazia maior sucesso. E eu acho que é uma história muito singular, que mostra bem, assim, essa especificidade do Raul, né, que ele lança aquele disco com a Miriam Batucada, né? E com Ed Star, que você até já trouxe aqui, né, diga-se de passagem, e com o Sérgio Sampaio, né, que são malditos, porque o executivo, que eu acho que é o André Midani, da gravadora, viaja... Evandro Ribeiro. O Evandro Ribeiro, e vai para o México. Essa história é fantástica. E aí ele pega e faz aquele disco, que é um disco para a época muito doido, né? Assim, para cortar parâmetros, né? Cada produtor tinha um cast de artistas. Então, ele escolheu o cast dele. O cast dele tinha Sérgio Sampaio, tinha Ed Star. Ele chegou lá, Sérgio Sampaio, eu quero que você do meu cast. Tá? Ele escolheu a galera. Ali aquele disco ali foi um lapso, assim, uma coisa meio que um insight, né? Que aconteceu de repente. Me corrija se eu estiver errada, é o Sociedade, Gran Sociedade. Gran Sociedade. A Sociedade da Gran Cavernista, né? Apresenta a Sessão das 10. Isso. E aí tem esse disco, depois quando... E aí, claro... Acho que é de 71, não é isso? Acho que é isso. Ou é 71, eu não acho que é sou isso. muito bom, assim, De nos meus 50 aninhos, nas datas. 71. Mas eu lembro que tem uma coisa que é muito interessante, que assim, quando o executivo, eu pensava que era André Midani, mas aí quando ele volta, ele é mandado embora, inclusive, né? E aí é que ele passa, e aí é onde há realmente que surge o Raul Seixas cantor, né? Depois eu acho que sim. E essa transição, vocês falaram no Sérgio Sampaio, eu acho que foi uma figura bem importante nesse início aí também, né, para Raul. E aí as influências dele nesse momento continuavam sendo o rock americano, ou ele já não se permitia, ele já estava querendo fazer algo mais original? Como é que foi esse primeiro momento? Nesse disco já é cheio de coisa assim, né, diferente, né? Eu acho. Frank Zappa com Carlos Miranda mesmo, assim, tem chorinho, coisa dele mesmo, né? Eu vou pendurado na janela. Já tem várias músicas carnavalejas, enfim, aquele disco ali é um disco bem tropical, meio pós-tropicalista, assim. Eu também acho. Que ele já desbundou, já desencanou essa história de ser o iê. Entendeu, né? Porque até a Jovem Guarda acabou mais ou menos ali, 68, 69. Sim. Quem ficou nessa onda de segurar a onda da Jovem Guarda se deu mal. A própria Erasmo Carlos foi para outra, o Roberto virou um românticozão. Agora ele também batia muito de frente com o pessoal do banquinho e um violão, né? Ele não gostava muito dos bossa novistas, não, né? Eu não acho que só isso. Eu acho que uma atitude tinha uma coisa assim. Porque se a gente pegar os tropicalistas, teve uma certa reverência, apesar de todas as misturas, a bossa nova. João Gilberto, eu acho que tem até uma coisa da baianidade, tá? É uma referência muito cultuada, apesar de tudo isso. E o Raul, ele sempre teve um contraponto a isso, né? Eu lembro daquela Choque música, de geração, né? Que ele fala de Odara, né? Que é tirando uma certa onda. Sempre tem uma rivalidadezinha mesmo. Até ele também faz algumas críticas, até aquela geração do Belchior depois, né? Então eu acho que ele sempre teve essa singularidade. Agora, eu acho que uma grande referência, tá, é o Sérgio Sampaio. Sim. O Sérgio Sampaio é uma figura que, inclusive, ele usa como um contraponto, fala, pô, eu queria fazer, na verdade, o que o Sérgio Sampaio estava fazendo, né? E é parecido, né? É muito parecido, assim. Nessa coisa da mistura, bom, ser uma poesia meio cortante, eu acho parecido nesse sentido, de ser algo... Da entrega, da profundidade, exatamente. Da coisa do... Não do som, exatamente, sim, mas da atitude. De ser revolucionário, eles eram né? Irmão de alma mesmo. Acho que tinha afinidades, com certeza. Afinidade, né? pra com caramba. certeza. Isso aí... Vamos cantar Um mais influenciou uma? muito o outro. Dá tempo ainda? Dá tempo ainda, Braulio? Uma de quê? Vamos cantar mais uma do Raul? Uma do Raul? Isso, você escolhe agora.
Rapaz, então pode ser uma desse disco, então. Sociedade da Grau de Cavernista. Deixa eu pensar uma. Assim de cabeça Sessão é das difícil. 10, então é mais fácil, né? Ao chegar do interior, inocente, pura e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema, era minha distração. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu, me ofereceu pipoca, aceitei logo em troca, eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos, depois de tal engano que você me deixou. One more time. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o cinema incendiou. Hoje o nosso bate-papo é sobre 30 anos sem Raul Seixas. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje relembra 30 anos sem Raul Seixas. Para participar desta conversa, convidamos Géder Janotti, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e o músico Juvenil Silva. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar para o nosso papo. Na verdade, a gente falou, Géder falou aqui, que Raul era roqueiro, mas ele não gostava de se enquadrar em nenhum, ele não gostava de rótulos, não é verdade, Géder? Ele dizia que fazia Raul Seixismo, que a música dele era Raul Seixismo, é isso? Eu acho que, em parte, tá? Eu acho que a gente tem muito medo dessas categorizações, mas eu acho que boa parte da postura, inclusive a postura política dele, vem de um recorte do rock and roll. Não quer dizer que ele não era eclético, eu concordo plenamente com o Juvenil nesse sentido, mas eu acho que ele tinha uma pegada, um modo de se colocar, inclusive até em alguns arranjos que a gente às vezes acha que se aproxima da música brega, né, de outros ritmos, mas eu acho que tem um corte muito forte de uma sonoridade e de uma pegada rock and roll, tá? Eu acho que Elvis era uma referência muito grande para ele e Bob Dylan também. Eu acho que era uma outra grande referência aí dentro desse universo. Agora eu vou ler uma declaração de Gerry Adriane e queria que depois Juvenil comentasse. Abre aspas. Raul tinha um conhecimento limitado como músico. Sabia o básico de guitarra e era um instrumentista apenas razoável. Era isso mesmo, Juvenil? Você concorda, discorda de Gerry Adriane? Rapaz, eu não conheci o Raul tão bem quanto o Gerry Adriane, mas pelo que eu escuto assim, do disco, ele ao vivo e tal, a composição dele em si não é uma coisa muito virtuosa ou complexa, não. É uma coisa mais popular, né? Então, quer dizer, inclusive, a primeira música que eu aprendi na vida foi a música do Raul Seixas, por ser muito fácil. Sim. Que era só ficar só uma nota. Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas. Então, ficava com aquela nota o dia todo para aprender. E que é uma música que fez muito sucesso. É uma música genial, letra maravilhosa, um maior sucesso, aquilo lá. E poucas notas se faz uma música boa. Isso aí não vem ao caso. Mas aí ele tem canções mais rebuscadas, mais lado B assim, dos discos, assim, tem uns arranjos mais interessantes. Se era ele ou o pessoal que estava produzindo, que fazia, não sei, mas Raul era um
um cancioneiro mesmo. E a voz dele? O que falar da voz dele? Também era uma voz que se destacava? Eu acho a voz dele muito boa. Inclusive em estúdio, né? Ele fazia muitas coisas legais em estúdio, dobrar a voz, de terça, extensão vocal muito boa também, naqueles primeiros discos da Philips, ali dos anos 70, sabe? E eu acho massa, acho incrível. Agora foi com Ouro de Tolo que ele realmente ganhou as rádios, caiu no gosto popular. E Ouro de Tolo é, na verdade, também uma grande crítica ao milagre econômico brasileiro. Por que Ouro de Tolo conseguiu deixar Raul tão conhecido, Géder? Eu vou pegar um gancho do que o Joãozinho falou. Antes de tudo, eu acho que Raul era um grande cancioneiro. E eu acho que a gente avalia um cancioneiro por vários elementos juntos. Inclusive a mistura dessa sabedoria de conjugar letra, harmonia, melodia, né? Para a gente não só ficar, por exemplo, no elemento, no harmônico. E outra coisa que eu acho que, seja pelos arranjadores ou pelas ideias dele, eu acho que não vem ao caso, porque fica a obra, tem a ritmação. Agora, Ouro de Tolo, para mim, é uma música que tem uma genialidade assim, muito próxima à crítica do Bob Dylan, tá? Sim. Então, é um poema falado, né, que vai descrevendo uma situação sem ser necessariamente tão óbvio. Eu não acho que é só uma crítica, né? Às vezes a gente perde a dimensão política do Raul. Sim. Eu não acho que é só uma crítica, por exemplo, a ditadura, naquele momento. É uma crítica à própria mobilidade da classe média brasileira que se sentia naquele momento satisfeita com tão pouco, tá? Com tão poucas benesses, que na verdade eu acho que é uma música que a gente pode pensar que é bem atual, tá? Com certeza. Não era só política, assim, tinha muita coisa da sociedade, do cidadão mesmo, pessoal, de se olhar no espelho e ver que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da cabeça. Isso é genial, autocrítica mesmo. Vamos cantar? Dá para fazer um trechinho de Ouro de Tolo? Ouro de Tolo, É porque é uma música tão importante. É meio complexa para decorar. Eu nunca fui de aprender, não. Ou o refrão para as pessoas que estão em casa Eu devia lembrar. estar contente porque eu tenho emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor porque tenho sucesso na vida. Eu devia estar feliz como artista porque consegui comprar um Corcel 73. Eu não sei cantar essa música. Aí, ele cantando, a gente vê bem essa pegada do Bob Você vê Dylan, como o conto é complexo também. A questão de uma música que tem uma narrativa tão grande, uma dialética tão complexa e ser sucesso. Sim. Eu devia estar alegre, satisfeito. Então, é uma coisa... É porque era quase uma Louca. história, né? Ele É. contando uma história. Não repete nada. Agora, em alguns momentos, tinha também uma pegada blues. Então, sempre teve, né? Assim, O rock e o blues é coladinho. Mas em algumas músicas a gente percebe mais o blues. Acho que sim, acho que ele sempre teve, assim, essas referências, foram referências básicas para ele, tá? Então, eu acho, assim, claro que a gente não pode reduzir Raul, Sim. porque aí a gente seria muito redutor mesmo, pegar e falar que ele é só fazia rock and roll, blues, né? A grande maestria dele era pegar isso Canção. e misturar também com as nossas coisas, inclusive ser muito popular. Que tem uma coisa que é muito interessante, salvo engano, nenhum desses grandes ídolos da MPB da década de 70 vendeu tanto quanto Raul. Raul tocava muito nas rádios e tinha uma coisa que era um dilema na época, assim, né? Se você faz música, por exemplo, uma canção militante, vamos mudar, enfrentar a ditadura. Coisa da classe média. Mas como atingir a população, né, de maneira mais ampla? Sim. O povão estava sacando Caetano, o povão estava sacando João Gilberto. Mas cantava Raul, né? Sim, o Raul ele conseguiu chegar, ele conseguiu implantar uma literatura, uma filosofia, uma coisa bem mais complexa nas letras dele e levar a letra lá para a casa de Dona Maria, lá no morro, lá nas quebradas da periferia. Ele conseguiu popularizar, que é a coisa mais interessante e mais legal para você que é músico, compositor e tal. Você quer que a sua mensagem chegue à maioria das pessoas, ao povão, né? E não a um nicho, uma classe, e sim a geral. Só para realçar isso, ele fazia muito show no interior, Sim. tá? E fazia muito show em lugares periféricos. E todo mundo cantava. Ele fez muito sucesso nas AMs, né? Então ele era muito executado, muito conhecido, né? Ele ficou muito marcado também, uma coisa que é importante, às vezes a gente esquece, né?
pelos aqueles videoclipes que ele fez. Sim, no Fantástico. Né? No Fantástico, para a Rede Globo, e que foi um marco, porque na época, imagina, eram anos antes, anos-luz de MTV. Quando se fala em sucesso popular, ainda mais, tem que se falar nos veículos, né? Como vai ser esse veículo? Então, tocar em interior, tocar em periferia, mas também TV, rádio, AM, Fantástico, coisa que cada vez mais está mais complexa e escassa. Eu quero voltar nesse assunto, mas eu quero aproveitar que Géder falou em ditadura. E aí, ele e Paulo Coelho, por conta da Sociedade Alternativa, né, foram convidados, como eu falei no início do programa, a deixar o país. E foram chamados de volta, aliás, ele foi chamado de volta. A gente tem um trechinho dele falando como é que foi isso. E foi chamado de volta por conta de Guita, não é isso? Vamos ver aí. Como é que foi essa história? Roda VT. Eu deixei um disco gravado aqui, chamado Guita, vendeu 600 mil discos, disco de ouro, né? E eu não sabia, não trabalhei o disco. Aí o cara do consulado brasileiro bateu na porta lá de casa, lá do Greenwich Village, né? Sei. Cara, assim, barata, né? Horrível, Greenwich Village. Aí ele bateu e fez, você já pode voltar. O Brasil lhe chama, você agora é patrimônio nacional. De um miserável, fiquei olhando a cara dele. Voltei. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Nesse momento que Raul ficou um produto mais vendável, mais acessível, mesmo a quem até então não gostava de rock ou não curtia essa roupagem. Olha, meu problema é que eu particularmente não gosto muito dessas dualidades, assim, porque se a gente for olhar para a própria música popular brasileira que fazia sucesso essa nova geração, você pegar, sei lá, Belchior, Fagner, eles também tinham muita influência do rock. Só que eu acho que é diferente como o Raul vinha a partir do rock. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Então, não é só assim, o rock ficou popular. Eu acho que ele soube mesclar, né, essa coisa que é muito difícil, eu acho, no mundo da música, assim, de ser extremamente popular, mas sem necessariamente abrir mão da qualidade. Claro que você vai ter... São centenas de canções, você vai ter músicas que são questionáveis, mas eu acho que ele soube manter isso, tá? Ao longo da carreira dele, né? Tem sempre essa pegada crítica, sem necessariamente abrir mão de uma qualidade poética mesmo, que eu acho que aí eu vejo muito essa presença do Bob Dylan. E eu acho que ele soube também lidar com essa ideia de construção desse personagem, Raul Seixas, tá? Ele constrói muitas narrativas, por exemplo, essa estada dele em Nova York é muito interessante, porque ele conta, né, sei lá, dos encontros dele com John Lennon, né, com Bob Dylan, né? Eu queria saber se foi verdade, mesmo esse encontro com John Lennon. Ele era marqueteiro, ele sabia trabalhar a mídia, fake news, marketing, chamar a atenção. O Raul era cheio disso. O show é o tempo inteiro. Porque eu fico imaginando o impacto que foi. Quem estava em casa assistia a um clipe desse, que foi o primeiro clipe colorido, né? Em pleno Fantástico, quer dizer, no domingo à noite, e dar de cara com a letra dessa, com um clipe desse, deve ter sido algo muito revolucionário, né? Era uma época, a gente tem que lembrar que o programa era referência, né? Era assim, o acontecimento do domingo à noite, era uma época muito diferente de hoje, dessa pulverização de várias coisas. Então, era um programa referência, onde a família brasileira estava todo vendo. Agora, eu inclusive, pelo afeto, tá? Eu nem me interesso muito, assim, se ele encontrou de fato, discutiu as coisas com o John Lennon. Eu prefiro imaginar assim, que esse encontro, pelo menos na minha cabeça, na minha imaginação, aconteceu. Ouvindo as músicas, acontece. Que na dele aconteceu, né? E ele fez questão de divulgar. E constrói o mito Raul, né? E Raul com Paulo Coelho? Porque o Paulo Coelho, que hoje ainda é, né, um dos escritores mais vendidos do planeta, diz que aprendeu a escrever graças a essa convivência, as músicas que fez com o Raul. Dessa parceria, o que é que vocês acham? Qual é a música dessa parceria? Assim, então, tem várias músicas geniais, né? Mas o que eu acho mais interessante dessa fusão é que
ele jogou uma história no Raul também muito de misticismo, de coisas astrais, né? De coisas mais profundas, assim, espiritualizadas. E, ao mesmo tempo, revolucionárias, né? Então, já no primeiro disco, o Krieg Rabandolô, ele já dava o disco com um panfleto de tipo um fanzine, tipo uma revistinha. É bem raro isso, velho. Sim. Procurem ver, da internet deve ter. E era o panfleto da Nova Era, não lembro o nome, sei que era Krieg Rabandolô, vinha junto, ia no show, tinha as letras, tinha um bocado de texto maluco de Paulo Coelho. Então, tudo isso também somou ao mito, né? Então, era a galera que estava criando vários tipos de mitos, histórias. Ele tinha já havia história de Raul que a turma dizia que ele levava aleijado e ele botava a mão e curava. É daí para lá. Então, era toda uma mística ali naquele negócio do cara que nasceu há 10 mil anos atrás, Gui e tal. O que é isso? Não, é o diabo. Só que esse cara como chama? É satanista. Isso. Então, Aleister Crowley no meio, Gita é do Bhagavad Gita do Krishna, né? É. Então era um bocado de coisas que misturada voador também, virava uma salada de bola de cristal. Que ninguém entendia nada, mas ficava curioso. Então, isso aqui é interessante, né? Chama Vamos tentar fazer uma música, alguma dessas mais místicas. Uma mística? Vocês estão pegando muito na... Bem, tem um Paulo Coelho com ele, né? Não vou lembrar agora, mas tem ele também gostava muito de plagiar as pessoas. Sim. Ele plagiava muitas harmonias, letras. Eu diria que ele canibalizava. Essa daqui é uma música plagiada que era do The Birds, que era Mr. Spaceman. Wake up this morning, I stand at my eye. Toda em inglês. Hey, Mr. No refrão, ele muda a harmonia, mas pega a mesma letra. Hoje é domingo e sai praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida, assim. Lá por detrás da triste e linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E nas mensagens que chegam sem parar, ninguém pode notar que estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui enquanto eu sei que tem tanta esteira por aí. Vamos para o intervalo? A gente volta em poucos minutos, hoje relembrando 30 anos sem Raul Seixas. Estamos de volta com nossa conversa sobre 30 anos sem Raul Seixas, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Géder Janotti, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e Juvenil Silva, músico. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp, anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. E já fazendo jus ao que a gente acabou de falar aqui, eu vou ler a pergunta de Niele. Ela não coloca de onde é, mas enfim, se apresenta como Niele. Houve alguma música específica do Raul que causou um impacto na pegada revolucionária de sua época, tanto entre os músicos, tanto em sociedade? Eu acho que várias, né? Várias. Desde ele foi mandado para fora por isso. Sociedade Alternativa, que foi uma música que foi muito mal vista pela ditadura, né? Ele tinha que responder muito, né? Esse fanzine, inclusive, que o fanzine não, a revista em quadrinhos, ela foi censurada, né? Ela foi retirada de circulação. Mas eu acho Al Capone, Mosca na Sopa. O primeiro já chegou já. Alibaba e 40 Ladrões, quando tem a abertura, que ele fala. Muito boa essa. E ele dá uma entrevista que ele fala assim:
eu só convoquei o Alibaba, porque os 40 ladrões já estão aí há muito tempo, né? Mas eu acho que tem uma coisa da política que eu acho que a gente não pode esquecer, assim. Seja visto pelo Maldito ou pelo Desbunde, eu acho que houve uma desvalorização, a gente não compreendeu legal o quão político era o movimento, por exemplo, que pregava outras formas de viver, ou modos, inclusive, de relacionamentos, né? Que não só aquela questão da canção de protesto, ou da música de enfrentamento direto institucional. E eu acho que é muito importante você pensar que o autoritarismo, ele tem que ser combatido também, e eu acho que o Raul teve um papel fundamental nisso, com outras posturas, inclusive morais. Eu acho, por exemplo, a Maçã, uma música assim, pré-poliamor, né? Ele joga muito a semente da autocrítica, de você, tipo, se olhar e, tipo, velho, a gente tem que melhorar, não é ficar exigindo de político, de governo, não. Tem que partir da gente. Então, esse negócio de padrões, de família, de moral, de costumes, isso aí já era, isso tem que ser derrubado. E Raul, ele tentava muito dar essa alfinetada, tentava muito derrubar isso aí, sabe? Coisa que até hoje, para mim, a música, hoje em dia, minha única função como compositor juvenil civil da música é dar o estoque. É tipo chegar e dizer, ó, velho, existem tantas coisas, vamos sair só dessa. Mas dá o toque igual o diabo dá o toque. Pode ser, o diabo também. Isso é a música dele, né? Para quem não conhece. Desmistificar também essa questão do diabo, né? Exatamente. Eu acho que ele teve que vencer, além de tudo, essa questão, né? Também para adentrar as casas, de ser satanista, de ter pacto com o diabo. Mas eu acho que isso também tem uma função política, no sentido de combater um certo moralismo. Porque, às vezes, a gente esvazia e coloca assim, parece que a política, né, no caso da música, ficou muito reduzida a canção que enfrentava diretamente. Eu acho que até a posição corporal, até o modo como ele pregava os relacionamentos, a vida, pouco, né? A relação, por exemplo, com a psicodelia, né? Com outras formas de encarar e viver o mundo, eu acho que isso é uma pegada política e tem que ser reconhecido como político, sim, tá? Para criança, só pluft, plaft, zum, o carimbador maluco é a única coisa que ele fez voltada para criança, mas que também tem uma grande filosofia ali, né? Naquela letra. Ele teve mais algo que se diferenciou, como essa música acho que ele foi tem umas músicas para criança, tem Cantiga de Niná, que é para o filho dele, Dorme enquanto teu pai faz música. Tem algumas coisas, assim, umas coisas mais infantis, assim, que eu acredito que tem a ver com a questão da paternidade mesmo, assim, que bateu nele, mas poucas. Eu acho que ele tinha, minha memória afetiva, assim, eu acho que ele tinha uma penetração muito grande e certas músicas do Raul, né, eram muito fáceis de cantar. Então não quer dizer que eram para crianças, mas você pegava aquela melodia e ficava repetindo, que é um fenômeno parecido com o que aconteceu, no caso, com Secos e Molhados, tá? Que foi um fenômeno também entre as crianças, mas se você for pegar, não é música feita para crianças, mas foi um fenômeno nacional que as pessoas cantavam também, né? E que eu acho que tem uma similaridade também nessa pegada política, porque pode não ser uma música que fale diretamente, explicitamente contra a ditadura, mas, por exemplo, nem Mato Grosso, em 74, né? Com aquela performance, para mim, eu acho que é um enfrentamento, sim. Um enfrentamento muito difícil também, tá? E tem críticos, né, estudiosos de música que falam o seguinte, que se Raul tivesse nascido num país de música inglesa, ele seria mundialmente conhecido, estaria ali no lado, a gente falou muito aqui de Bob Dylan, estaria ali do lado de Bob Dylan na música mundial. O que é que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que é a síndrome do cachorro vira-lata que nós temos e que não vem com Raul. Isso é dito de Machado de Assis, né? Isso é dito de Graciliano Ramos. E tem o contexto histórico, assim, a língua portuguesa, né, não está no centro comercial, não está no centro, não tem sequer como na América Latina, que tem um mercado muito maior, por exemplo, você olha para o rock argentino, né, então a gente tem problemas, inclusive, de mercado. Mas eu acho, por outro lado, que a genialidade do Raul é justamente ser brasileiro, essa mistura. Então, se eu pensar assim, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, não seria o Raul. Ele ia ser um cara tocando um rockabillyzinho e ele não ia poder falar das coisas que ele falava. É verdade. Acho que é tudo muito complexo essa questão. Vamos fazer um trechinho da Maçã, que o professor falou aqui um pouquinho mais cedo. Se esse amor ficar entre
nós dois. Vai ser tão pobre, amor. Vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas, um amor dois profana, um amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Era bem revolucionário, né? Quem são os fãs de Raul? Fã de Raul tem fama de que é aquele fã chato, né? Que todo show de qualquer coisa pode ser show de música clássica, mas vai ter aquele fã, toca Raul, né? Quem é o fã de Raul Seixas? Acho que Raul ele conseguiu um lance de fã bem assim, o mais louco do Brasil, assim. Eu estava até falando com o Jéder antes que tipo, a coisa que mais assimilou a ele com o que ele queria do Elvis foi essa coisa do fanatismo, né? Então, o Elvis tem vários Elvis por aí, pelas ruas. Eu já fiquei tomando uma cerveja assim, apareceu um cara vestido de Elvis na periferia do nada. Então, os loucos. E o Raul também tem esses caras, cover, clone dele, é uma loucura, velho. Não sei dizer. Eu estava num show uma vez tocando e alguém falou pra mim, já falou várias vezes, né? Mas foi no Coquetel Molotov, no festival. Toca Raul, Juvenil, toca Raul. Aí eu, na hora assim, eu falei, velho, tu não tá ouvindo não? Tô tocando Raul já, pô, tá rolando. Todas as músicas tem Raul aqui contida na influência, né? Inclusive as notas são as mesmas. Aí o cara ficou ali, nunca mais falou nada. É porque eu acho que o Toca Raul virou um bordão para além, não é só fã, né? Eu acho que tem um momento que as pessoas já falam já como até uma brincadeira, uma ironia. Mas eu acho, tem uma coisa que eu queria colocar. Eu acho que tem uma desqualificação, às vezes, da música do Raul, né, desvalorizando essa questão dos fãs. Tem até umas divisões, você é Raul maníaco ou Raul sexista, tem né? Isso também. Porque assim, não, tem o Raul sexista que é um entendido da obra, o Raul maníaco que é... Mas eu acho que isso não me incomoda, tá? E nunca me incomodou, assim. Isso é lindo. Não acho lindo, não acho problema. Agora, eu acho que tem uma desqualificação do Raul, né, que é muito deselegante, inclusive por parte assim de alguns talvez descolados, né, de música mais cabeça, segundo como eu gosto de falar, pop cult descolados, que é uma maneira de desqualificar uma música que é muito potente, que eu acho que não cabe. A pessoa gosta de Raul, é fã de Raul, conhece às vezes, como tem um monte de gente, né, que eu adoro Caetano, né, que é seguidor de Caetano. Não grita, né, toca Caetano, mas conhece todas as letras, conhece a história, conhece o Buarque também. A vida pessoal dele, né? Então, eu acho que a gente podia respeitar mais um pouco aí quem é fã, principalmente a garotada. Eu acho massa quando eu vejo assim, gente nova que não viveu aquele período, mas que gosta de Raul e que se identifica com as letras, porque eu acho que ele disse muita coisa interessante, tá? Eu quero os Raul Seixista tudo no dia que eu vou tocar. No dia que o Raul faleceu, eu acho que é o dia 20 e pouco de agosto, não lembro agora exatamente, deve ter algum lugar aí. Foi o dia que realmente faz 30 anos da morte do Raul, vamos fazer um show lá no Terra Café. Acho que é 28. Eu também acho. E que, salvo engano, e é o único lugar em Salvador, é o dia do rock, né? É o dia do rock lá. Porque lá é o dia que Raul morreu. Ele ainda é muito cultuado em Salvador. Muito. Como é o dia de finados? O dia de finados é um dia especial, né? Lá no cemitério ele está enterrado em Brotas, que junta uma galera para tomar vinho, tocar Raul, muita gente, né, que emula Raul, né, e vira uma festa, né? Tem muita gente que se sente incomodada, eu acho uma festa, porque, por exemplo... Ao lado do túmulo isso acontece todo ano lá no túmulo de Jim Morrison em Paris. Sim. E aí, o Jim Morrison é um grande poeta, maravilhoso. E aqui nós temos também um grande poeta, então acho que a gente tem que, na verdade, perceber a potência também, tal como a gente percebe lá quando acontece todo ano com o Jim Morrison. Vamos falar agora um pouquinho do fim da vida dele, né? Já que a gente falou em cemitério e túmulo. Álcool, drogas, isso desde os anos 80 que já estava presente, inclusive em ocasiões que ele não conseguiu realizar os shows, né?
E aí ele ficou um pouco escanteado e Marcelo Nova traz ele de volta no último ano de vida, em 1989, e fala-se que eles fizeram juntos 50 shows nesse ano, né? Mas que o Raul entraria só na primeira parte do show e depois o Marcelo Nova que continuava, na verdade. O que vocês acham do final da vida? Porque o Marcelo Nova foi muito criticado, né? Que, assim, também por dizer que estava se aproveitando, de dizer que o Raul não tinha mais condições de fazer show. Enfim, qual a opinião de vocês sobre o finalzinho da vida dele? O Marcelo Nova era realmente fã do Raul, tá ligado? E virou amigo também. E o Raul, ele já vinha de um trabalho muito árduo, estressante, muito trabalho. Nos anos 70 ele produziu um disco por ano, acredito eu. Acho que só um ano dos anos 70 ele não produziu, que 71, coisa assim. E anos 80 ele também produziu bastante. Então tem o Abre de Sésamo, tem o Metrô Linha 743, o Carabador Maluco, Pluft Plaft Zoom, Pedra de Gênesis. Que é um grande disco. Ao vivo, final, né? Vários discos maravilhosos. E aí, só que aí a mídia dele diminuiu bastante. Então nos anos 70 ele estava lá na crista da onda, e nos 80 tudo é geração, tudo é timing, tudo é mídia, tudo é cada coisa no seu tempo. Então o tempo dele foi passando em relação a isso e chegando à juventude do rock nacional, né? Sim. Legião Urbana, Blitz, essas coisas todas. E ele ficando para trás como aquele dinossauro, aquele mito, e o trabalho diminuindo, a grana diminuindo, e as broncas aumentando. Aí acabou correndo para a Birita mesmo, se abraçando com isso, né? Na fraqueza. Então ele se deteriorou muito de birita, de droga também, mais álcool, primeiramente, muito álcool. E aí o Marcelo Nova encontrou o cara lá, né? Tipo, destruído mesmo. E ele falou, ó, vamos tentar fazer alguma coisa aí, né? Ele tentou salvar Raul, na verdade, tentou ajudar Raul. O Marcelo Nova já tinha a carreira dele. Sim. Ele já tinha Camisa de Vênus e era uma banda que já tinha sucesso nacional, já tinha lançado vários discos. Essa é a sua opinião também? Eu acho... Claro que não dá pra gente chegar assim, saber sobre a relação pessoal. Agora, eu acho, por exemplo, para mim, olhando pra carreira e pra música, primeiro que eu acho que o disco dos dois é um grande disco. Primeiro ele participou do disco de Camisa de Vênus. Ele participa... Porque do Duplo Sentido. Coisa, são baianos, o Marcelo Nova tinha ele como uma referência, né? Agora, que é a panela do diabo, né? Eu não acho um disco menor, tá? Eu acho que tem músicas muito, muito boas. Então, aí eu já começo a suspeitar dessa ideia de é só se aproveitando, porque você tem canções muito boas no disco, né? E músicas muito críticas daquele momento que a gente estava no Brasil. Uma outra coisa é que eu tenho sérias dúvidas olhando para a biografia se o Raul não iria pelo mesmo processo, não dá pra gente saber o que aconteceu se ele não tivesse voltado a fazer shows, né? Inclusive porque quando lembrou de venir, ele precisava pagar as contas. Eu acho que ele pagou um preço, ele tinha um estilo de vida que ele apostou muito nisso, né? Então ele pagou um preço, ele tinha talvez dificuldades de lidar com essa dimensão aí, né? O que é personagem, pessoa, né? Que muitos artistas, roqueiros passaram, mas eu acho que é um momento interessante, inclusive porque serviu para as novas gerações que foram criadas, por exemplo, no B-Rock, né, descobrir Raul, né, inclusive tiveram a oportunidade de vê-lo. Claro, agora se foi por isso que ele morreu aos 44 anos, eu acho que fica muito difícil de saber. Eu só não acho que Marcelo Nova é um vilão nessa história. Ele morreu de bronquiolite aguda, de birita, ele morreu por ele, né? Por ele mesmo. E tem até as coisas, a gente fala, né? Alguns anos ele tinha problemas no pâncreas, mas isso deu grandes músicas. Clínica Tobias Barreto, né? Que ele tá no rehab, né? E Canceriano Sem Lar, né? Verdade. Quer dizer, Movida a Álcool também, que é mais de antes, mas ele já fez várias são músicas muito boas. É verdade. Então, de alguma forma, também era um processo criativo aí. Juvenil, a gente tem 2 minutinhos para terminar o programa. Eu quero desde já agradecer a presença de vocês, Obrigado. porque a gente no finalzinho vai emendar com um clipe de Raul para terminar. Vamos ver a última música nesse finalzinho. Então, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero presentear com o meu CD. Escutem aí. Raul, vocês já ouviram muito. Já vendeu o peixe de Raul, então vendeu o meu. Juvenil Silva, Suspense. Tem nas plataformas digitais. Trouxe de presente para vocês. Obrigada. Obrigado, Juvenil. É meu último disco, tem outros também. Deixa eu mostrar aqui no finalzinho.
Pelo fato da galera ficar enchendo meu saco, dizer que tem coisa similar à minha com o Raulzito, eu vou mandar uma música minha que eu acredito que tem a influência do Raulzito. A maioria não tem não, mas essa tem. Vamos lá, para terminar. Chama-se Pombagira Violeta. Tu és uma festa e eu só um lugar. Lança tua flecha que eu prometo não desviar das tuas missões. Pós-carnaval, devolva os grilos ao seu habitat natural. Já era hora desse encontro, atrasado quase uma geração, mas tudo bem, it's alright. Mais 20 anos de distância, nunca mais. Pombagira, violeto, que faz tua cabeça é uma dose de amor com mais alto teor, numa misturação tropical. Oh, meu bem, Pombagira, vire a mesa e olhe o sol no escuro. Antes que tu me esqueça, eu te faço um resumo e fume meu rock rural. Sou só uma brasa em atuação nesse teu coração de férias, por condições, condições, que hoje ela é minha, eu sou dela. Com suas asas recém-nascidas, sua visão tão divertida, com sua história de estimação, vence Vitória de Santo Antão. Pombagira, violeto, que faz tua cabeça é uma dose de amor com mais alto teor, uma misturação tropical. Lá, lá. Pombagira, vire a mesa, olha o sol no escuro. Antes que tu me esqueça, eu te faço um resumo e funda meu rock rural.